y nuestro objetivo lo podemos hallar, mas solo hay un camino al hogar. Seguiremos así adelante con fe. Seguiremos así juntos siempre. Si seremos diferentes, sentiremos soledad, mas en cada paso el fortaleza nos dará, me dará siempre, siempre con fe. Seguiremos así juntos siempre. Seguiremos así adelante con fe. Seguiremos así juntos siempre. Hola amigos, me llamo Laisha. E eu me chamo Bom Diego. dia, me chamo Alexa. É um prazer estar com vocês neste cara a cara aqui da Guatemala, na terra da primavera. Estamos ao vivo com centenas de jovens de muitas nações para conversar com vocês e também temos jovens acompanhando do México e do Brasil. Saudações a todos. Muito bem, sejam bem-vindos todos vocês. Hoje nós temos o privilégio de um dos membros do Quórum dos Apóstolos, Elder Christofferson, que está conosco. Muito obrigado. Muito obrigada. É um prazer tê-los aqui conosco e Estamos muito contentes que vocês sejam parte desse primeiro evento cara a cara fora dos Estados Unidos. E esperamos que todos possam participar fazendo suas próprias perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem fazê-lo no sítio caracara.lds.org. Também podem publicar suas perguntas, suas fotos, seus pensamentos e seus momentos favoritos nas redes sociais, usando o hashtag #SudCaraCara. Antes de nada, vamos começar com uma oração que será oferecida pela irmã Minerva Superantes, desde o México. Bendita y amorosa, por favor, todo puede. Querido Pai Celestial, nós agradecemos por esse evento maravilhoso, cara a cara, com o nosso apóstolo Elder Christofferson. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora ouviremos a canção Pede a Deus, que é o tema das jovens para 2017. Um grupo de jovens da Guatemala irá apresentar esta música para nós. Mucho has oído ya y has buscado sin cesar. Te preguntas qué creer, de una forma lo sabrás. Y si tú pides, Él contesta, ve a Él, te ayudará. Si en silencio tú susurras, a tu alma hablará. Él te sana cuando
sufre, sé humilde y vendrá. Si es que dudas, pide a Dios, pide a Dios. Poco a poco crecerá, mucho más clara será. Pasa el tiempo, tienes fe, a la deriva ya no vas. Si tú pides, Él contesta, ve a Él, te ayudará. Si en silencio tú susurras, a tu alma hablará. Él te sana cuando sufres, sé humilde y vendrá. Si es que dudas, pide a Dios, pide a Dios. Todavía en ti temor, dudas, frío y confusión. Hoy tu fe te guiará. El viento no te mueve más. Hoy en tierra firme estás, pues tu ancla es la verdad. Si tú pides, Él contesta, ve a Él, te ayudará. Si en silencio tú susurras, a tu alma hablará. Que te sana cuando sufres, sé humilde y vendrá. Si es que dudas, pide a Dios, pide a Dios, pide a Dios, pide a Dios. Muchas gracias. Muito obrigado por essa linda canção. É muito lindo, obrigada. Todos podem encontrar essa canção e todas do tema de 2017 no site jovens.lds.org. Ya tenemos muchas preguntas. Temos muitas perguntas, mas antes de começá-la, queremos dar a oportunidade ao Elder Christofferson de compartilhar alguns dos seus sentimentos conosco. Muito obrigado. Muito obrigado pela canção tão linda, até mesmo com marimba. Eu não tenho palavras adequadas para expressar a emoção e os sentimentos que eu tenho neste momento. Que oportunidade maravilhosa e privilégio para minha esposa e eu acompanhá-los nesta visão de cara a cara. Damos as boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco, em todas as partes que estão nos acompanhando. Os irmãos do Brasil, bem-vindos. De México, estivemos, minha esposa e eu, com 2 de nossos filhos. Moramos 3 anos no Distrito Federal, capital do México, e visitamos cada país da América Latina, incluindo os Estados Unidos, que parece que está se tornando cada vez mais um outro país hispano. Por parte da primeira presidência, em nome da primeira presidência do Quórum dos 12 Apóstolos, eu quero expressar-lhes o nosso amor e agradecendo pelo exemplo maravilhoso e desejos que vocês têm pelas coisas que vocês fazem para servir a Deus e serem bons exemplos às outras pessoas. Muito obrigado pelas orações de vocês. Nós sentimos o poder e as bênçãos que vêm através, em consequência das suas orações por nós. E queremos que vocês saibam que nós também oramos por vocês. Toda semana nos reunimos no templo, aqui no Lago Salgado, e ao terminar a nossa reunião, no círculo de oração, nós oramos pelo bem-estar de vocês em todas as partes do mundo.
E como falei também, nós sentimos o poder das orações de vocês a nós. Ao regressar para casa, aqui nos Estados Unidos, na próxima semana, eu vou dar uma reportagem de estar aqui com vocês, cara a cara. E meus companheiros do Quórum e da primeira presidência vão sentir inveja por não poder tido estar com vocês aqui pessoalmente. Muito obrigado, muito obrigado. Adiante com as perguntas. Muito obrigado, Elder Christofferson. Muito obrigada. Bem, daremos início então com a primeira pergunta. Vocês já estão prontos? Com certeza. Falando de nossas orações pessoais, Carlos, em caracara.jovem.ls.org, o que o ajudou a entender que essa é a igreja verdadeira, mas, sobretudo, o que mais lhe impactou? E Javiera disse, olá, não sou membro, mas como investigadora gostaria de fazer uma pergunta. Como posso seguir o Evangelho com mais segurança? Perguntas maravilhosas. Há alguns anos atrás, eu era jovem. Eu não quero dizer há quanto tempo atrás, mas eu me lembro que naquela época, antigamente, eu aproveitava sempre a oportunidade para observar os exemplos dos irmãos na minha ala e na nossa estaca, pessoas que eram fiéis, fortes e envolvidos na obra do Senhor. E ver como eles se portavam, a sua maneira de ser, suas palavras, seus testemunhos. Isto me ajudou muito a aumentar a minha fé. E também tinha pais maravilhosos que tinham grandes testemunhos. E foi uma bênção para mim, pessoalmente. Mas o que me deu um impacto muito grande foi a experiência de ler o livro de Mormon. Realmente, esse é um instrumento da conversão. É um instrumento que o Senhor nos deu na nossa dispensação para nos ajudar a receber um testemunho do Espírito Santo. E quero dizer a todos vocês que não podemos, nenhum de nós, nós não podemos converter a nenhuma pessoa. A conversão não vem pelo poder humano, vem pelo Espírito Santo. Então, buscamos oportunidades para que o Espírito nos fale conosco e nos dê um testemunho seguro, espiritual, de espírito para espírito, um conhecimento puro da veracidade da igreja, do evangelho, do profeta José Smith e assim por diante. Ter um testemunho do livro de Mormon é ter um testemunho de todas as coisas que falamos. Então, para mim, foi uma coisa fundamental e continua sendo, porque meu testemunho continua crescendo, continua se expandindo e se tornando cada vez mais profundo através do meu estudo do livro de Mormon. Eu tive experiência como jovem no Bosque Sagrado. Eu estive lá pessoalmente, sozinho. E uma noite, de verão, no Bosque Sagrado, eu orei a Deus, pensando que aquele era um momento apropriado, perfeito para receber esse testemunho, ou fortalecer o meu testemunho da crença que eu já tinha. E orei, fui sincero na minha prece, não podia ser mais sincero do que naquele momento. E não veio resposta nenhuma. Saí dali um pouco desiludido e me perguntando o que eu fiz de errado, o que estava faltando para obter esse testemunho. E eu aprendi naquela experiência que não podemos exigir de Deus, não podemos dizer, tu tens que falar comigo neste momento dessa forma. E com essas palavras, não é assim que funciona. É Ele que tem que nos dizer e como Ele irá se comunicar conosco. Então, nós temos que estar sempre abertos e, ao mesmo tempo, ter paciência, esperando que Ele fale conosco. A resposta que eu buscava e que não recebi naquele momento veio com muita força na minha casa, no meu quarto. Um dia, como 6 semanas depois, lendo
o livro de Mórmon e sem pedir, sem falar nada, me veio essa comunicação espiritual pelo Espírito Santo que me deu a conhecer, a saber por mim mesmo, com plena segurança de que Joseph Smith, ele realmente foi um profeta de Deus, o profeta da restauração, que ele traduziu o livro de Mórmon, que é um livro verdadeiro e de escritura. E penso agora que para mim foi uma bênção não ter recebido uma resposta lá no Bosque Sagrado, porque talvez eu tivesse que eu tenho que estar num lugar especial, uma situação especial, e não é assim que funciona. Pode ser em qualquer situação, em qualquer momento. Não precisa fazer uma peregrinação até Palmira ou um lugar específico. Ele pode nos comunicar conosco a qualquer momento, e ele faz isso. Ele conhece cada um de nós, especialmente, pessoalmente. Ele não requer um visto para visitar a nenhum país, nenhuma parte do mundo. E o meu testemunho é que ele irá responder às suas orações. Como ele disse, temos que ter paciência, mas ele irá responder às suas orações, porque ele nos ama e quer cada um de nós. Portanto, como essa irmã que não é membro da igreja, que eu estou respondendo, meu conselho é, ao se batizar, você vai receber esta resposta, mas pode receber a resposta também através do Espírito Santo. E ao se batizar, vem o dom do Espírito Santo, que vai guiá-la e vai ajudá-la repetidas vezes, sem fim, a mesma confirmação da veracidade deste Evangelho. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta. Vem de Abraham, na República Dominicana. Ela pergunta: como é que eu posso compartilhar o Evangelho com a minha família que não é membro? E Bruna também disse: a minha família se está se afastando da igreja, mas eu não estou desistindo. Como ajudar essa família? Há muitas coisas que você pode fazer. Uma das coisas principais é ter paciência. Some people take a long time to come to an understanding of the gospel. Muchas personas les toma mucho tiempo llegar a Muitas pessoas levam muito tempo para entender o Evangelho. Quando esto involucra Mostre à sua família que você é um santo dos últimos dias exemplar. E você pode compartilhar seu testemunho sobre algum princípio que realmente significa para você. Você pode dizer o quão importante e que diferença ele fez em sua vida. E eles virão a saber que o Evangelho realmente faz uma diferença. Outra coisa que você pode fazer é servir a sua família. Uma das coisas que você pode fazer é perguntar o que o Senhor faria nessa situação. What the church makes people become. E isso falará bem alto para eles o que o Evangelho faz com as pessoas. One thing you can remember is when I said a lot of people take time to find the truth. Quando eu digo que algumas pessoas levam tempo para aceitar o Evangelho. O presidente Brigham Young, que era o segundo presidente da igreja, ele e sua família receberam informações sobre a igreja. Receberam uma cópia do livro de Mórmon. Ele estava procurando uma religião que tivesse a verdade. Mas levou 2 anos para que ele pudesse aceitar o Evangelho. Enquanto que a maioria dos membros de sua família aceitaram o Evangelho imediatamente, em questão de meses.
Mas ele demorou muito mais. Então tenha paciência y ámenlos. e ame-o. Amem-os. Elder Christofferson, podemos fazer uma pergunta de nossos amigos no Brasil? Qual é o processo para saber onde um elder vai servir missão? É interessante o processo. A pergunta foi como funciona o processo de designar missionários para suas missões. Essa foi a pergunta. Vocês sabem que o presidente da igreja é ele que chama cada missionário através de uma correspondência. Mas é um dos apóstolos, dos apóstolos do Quórum dos 12, que designa aquela pessoa a uma missão específica. De tempos em tempos, nós recebemos essas designações específicas de chamar os missionários para o local. Para mim, a cada 4 ou 5 semanas, talvez 200, 300 candidatos à missão para designá-los. E tem um ajudante do departamento missionário que está comigo. Na nossa frente nós temos 2 telas de televisão, de computador, e numa delas tem a foto do missionário. E, por favor, tirem fotos bonitas. Uma foto bonita, por favor. E na outra tela, alguns dados sobre o missionário e alguns comentários do bispo, do presidente de estaca, e na outra nós temos uma lista de todas as missões na igreja, que tem mais de 400 missões no mundo. Isso é maravilhoso. E aí, então, podemos sentir pelo Espírito em qual dessas missões o candidato deve servir. Às vezes, a impressão vem imediatamente pelo Espírito. Às vezes, temos que pensar um pouco, meditar, orar, talvez, mais de uma vez, voltar a ler alguns dos dados adicionais da aplicação de vocês, mas sempre vem. A inspiração sempre vem pelo Espírito. É por isso que eu fico muito feliz por ter essa designação, pois é um testemunho que eu recebo todas as vezes. É um testemunho que eu tenho e o conhecimento que o nosso Pai Celestial tem e o nosso Salvador de cada um de vocês, de cada um de nós, que eles nos conhecem perfeitamente, que nos amam e estão dispostos e prontos, ansiosos para nos abençoar a todos e a cada um de nós. E é um testemunho que eu tenho do amor de Deus. Muito obrigada, Elder Christofferson. Agora que estamos aqui, quase 1000 jovens, queremos que talvez eles façam uma pergunta. Cada um pode fazer uma pergunta. Como é que eu posso perder o medo de pregar o Evangelho? Como que eu posso perder o medo de pregar o Evangelho? É algo que eu imagino todos nós sentimos em algum tempo na nossa vida. O desejo de compartilhar o Evangelho, mas temos um pouco de receio. Como é que as pessoas vão nos aceitar? Como é que eles vão reagir quando falamos sobre o Evangelho? Uma coisa que nós devemos entender. Para fazê-lo de uma forma que tenha êxito, sucesso, não precisa ter um resultado da conversão daquela pessoa em um batismo. Não deve resultar da pessoa ter uma reação positiva. O que o Senhor espera de nós é convidar, é oferecer a oportunidade. E esse é pessoal, é individual. Essa pessoa tem o livre-arbítrio de aceitar ou não aquele convite. Todos nós temos essa liberdade, todos podem decidir. Ele nos dá o privilégio que Ele dá para nós e para todas as pessoas. Então, não se preocupem tanto de como aquelas pessoas vão receber, vão ser ofendidos ou não. Poucas vezes as pessoas se ofendem, porque eles se dão conta que vocês estão fazendo isso por motivos de amor que têm por eles.
e o desejo que tem e a admiração que tem por essas pessoas. Em segundo lugar, eu diria que a obra missionária, como membro da igreja, realmente convidar as pessoas a nos acompanhar nas nossas atividades regulares que nós temos na igreja, fazer aquilo que nós fazemos. Estamos convidando-os a participar até certo ponto da nossa vida. Se vamos à igreja, convidamos a irem na igreja conosco. Se temos uma noite familiar na nossa casa, convidamos as pessoas a vir de vez em quando na nossa noite familiar, leitura das Escrituras, oração e assim por diante. Nas festas e atividades da igreja, especialmente os jovens. Eles vão sentir o mesmo espírito que nós sentimos. Então, nós não estamos vivendo uma vida paralela. Estamos, ao contrário, incluindo-os a fazer parte da nossa vida. Eles podem ver o fruto do Evangelho na nossa vida, através da nossa amizade e o amor que temos entre os membros. Esta é a maneira de proceder de acordo com a maneira que eu penso. E para todos, devemos lembrar que a preparação para os missionários de tempo integral é a mesma para nós. Nós podemos fazer a mesma coisa, especialmente aqueles que estão se preparando para servir uma missão de tempo integral. E é isso que foi feito os filhos de Mosias, Vamos ver se eu tenho aqui as minhas escrituras eletrônicas. Quero mostrar que sou um apóstolo moderno. Vamos ver se eu consigo. Primeiro eu tenho que ir até o livro de Mormon. Em Alma 17, lembrem-se, Alma 17. Quando ele fala dos filhos de Mosias, ele diz que eles haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de entendimento profundo e haviam buscado as Escrituras para conhecer a palavra de Deus. Devemos buscar as Escrituras para saber o que dizer. O Senhor irá nos dar no momento correto, mas nós temos que entesourar essas palavras no nosso coração, as palavras de Deus. Mas isso não é tudo, ele continua. Eles haviam se dedicado a muita oração, jejum, portanto tinham o espírito de profecia, o espírito de revelação. E quando eles ensinavam, eles faziam com poder e autoridade de Deus. Essas coisas nós podemos fazer por nós mesmos. Podemos jejuar, orar, e com essa preparação, que é parte do que vocês fazem quase todos os dias, acredito eu, o Senhor vai nos inspirar e irá nos dar a maneira, as palavras de falar para que possam chegar ao coração dos nossos amigos e outras pessoas que conhecemos. Portanto, o meu conselho para vocês é: não tenham medo. Eu sei que é mais fácil dizer do que fazer, mas com o amor tira o medo. Que conselho bonito, obrigada. A irmã Brenda, da República Dominicana, perguntou: é obrigatório que uma mulher sirva uma missão? Porque tenho medo de que, se não servir uma missão, ninguém queira casar-se comigo. E eu quero ter uma família eterna. Eu digo aos jovens, arrependam-se. Se esse é o sentimento que tem, arrependam-se. Não, o profeta disse claramente, quando anunciou a mudança das idades que a pessoa precisa ter para servir uma missão de tempo integral. Ele disse forte e claramente: não é obrigatório para as irmãs servirem uma missão. Se quiserem fazê-lo, são bem-vindas, porque elas são uma das melhores missionárias que nós temos em todo o mundo. São as nossas irmãs que servem, são excelentes. Portanto, nós as recebemos com toda alegria. Mas ele também disse: não é obrigatório para as irmãs.
E é uma decisão que elas precisam ter, preferência que elas podem ter ou não. A minha esposa não serviu uma missão de tempo integral. Entretanto, ela conhece profundamente o Evangelho e me ensina muitas vezes. E enviou 4 dos nossos filhos para a missão. Está servindo, acredito agora, uma missão, e cuidando de mim. Alguma coisa mais que queira dizer, querida? Não. Acho que é o suficiente. Irmãs, espero que vocês sintam que o profeta, ao falar desse assunto, falou com sinceridade. O que ele disse é o que ele quis dizer. Temos uma outra pergunta de James, no Equador, e ele disse: que a partir de los 16 años los jóvenes pueden salir jóvenes del sexo opuesto y que deben hacerlo con una ou várias Estou parejas. entendendo muito a missão. Namorar com 16 anos. Por exemplo, em países aqui na América Latina, as pessoas geralmente começam a namorar com 15 anos. Están involucrando en relaciones serias. E vemos que alguns desses jovens estão tendo um namoro mais sério. Qual é o conselho do nosso profeta em relação ao namoro? Isso é uma boa pergunta para minha esposa. First of all, when you talk about cultural experiences, what your culture allows or what the expectation is, it's true that in the U.S., many young people don't date very much and are not as interested in it. But, lo siento. Cuando hablamos de experiencias culturales, la verdad es que Quando há diferenças culturais, há muitos lugares que a idade é diferente. Sei que nos Estados Unidos, os jovens não saem muito com pessoas do sexo oposto. That was more the custom. A lot of young people went steady. That's what we call going steady, dated seriously. Pero cuando mi esposo y yo éramos jóvenes, Quando meu marido e eu éramos jovens, nós namorávamos firme e tínhamos um relacionamento mais sério. We understand what you're feeling. But and especially in those days, we didn't have the strength for youth pamphlet. We weren't given that was developed later. y yo entiendo perfectamente lo que ustedes Eu quieren decir. entendo perfeitamente o que vocês querem dizer, porque naquela época nós nem tínhamos o vigor da juventude. Did establish guidelines, and this was a very strong guideline that they said to not steady date, not date early. Y la iglesia sí tenía A lineamientos. igreja hoje nós temos os ensinamentos bem claros de que nós não devemos namorar cedo. Great wisdom of the leaders in giving that guideline now. Y entendemos ahora la gran sabiduría de los líderes en haber dado esos lineamientos ahora. Entendemos agora que a importância dos ensinamentos de nossos líderes. Among young people, very seldom remain in a static state. Las relaciones Os románticas relacionamentos românticos raramente se mantêm estáveis. Cool off a bit and sometimes break up altogether. muchas Às vezes veces eles esfriam ou eles terminam o relacionamento. Ou às vezes ficam muito sérios. Serious. The chances are very great that young people will become involved in behavior that is not recommended by the church. y si se vuelven Se demasiado fica sério, é muito provável que eles se envolvam num relacionamento e comportamentos não recomendados pela igreja. More tendency for young people to break the law of chastity, for instance. es una Há uma tendencia tendência muito grande dos jovens quebrarem a lei da castidade, por exemplo. Very serious, very will be more likely to marry very young. y aquellos que se vuelven muy E aqueles que se envolvem muito seriamente vão provavelmente casar cedo. Mature enough to take on the roles of a husband and wife in a marriage relationship. aún antes de Antes de alcanzar estarem la madurez. preparados para terem o papel de marido e esposa. So I say follow the leaders of the church. Así que Então yo eu digo, sigam os líderes da igreja. They have great wisdom. Eles têm muita sabedoria.
Gracias, hermana Christopherson. Nuestros amigos jóvenes en México. Nossos amigos e jovens no México também têm uma pergunta para vocês. Boa tarde. O que você diria a um jovem ou uma jovem que caiu em tentação? É uma pergunta muito importante, embora nós não tenhamos escutado a pergunta, vamos tentar respondê-la. Devemos lembrar, nos dar conta que neste momento de cair na tentação, este é um momento propício em que devemos chegar-nos mais próximos de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos longes, ofendido ao nosso Pai Celestial. Nós não queremos orar, não queremos falar com Ele, pedir seu perdão, mas este é realmente o momento que precisamos fazer isso, de orar, que devemos pedir a ajuda de Deus, porque através dele, através da expiação de nosso Salvador Jesus Cristo, temos o dom do arrependimento. Podemos nos arrepender, podemos voltar, mudar. Esse é o significado da palavra arrependimento, de mudar nossas ações, nossas palavras, nossos sentimentos, nossos pensamentos e achegar-nos a Deus. E é isso que Ele deseja. Ele não quer nos mandar embora, Ele quer, ao contrário, Ele quer que nós cheguemos a Ele. Vamos ver se eu encontro outra vez aqui, ter êxito com o meu telefone celular. Se não encontro a escritura, é porque o meu telefone não está muito inteligente. Mas nós lemos aqui em Doutrina e Convênios, na seção 58, o que é o arrependimento. O que é o arrependimento? E no versículo 43, e vamos parafrasear, ele disse: por isto sabereis se um homem se arrepende de seus pecados, pois ele os confessará e os abandonará. Esses são os dois requisitos principais: confessar e abandonar. Com pecados sérios, requer uma confissão ao bispo, ou presidente do ramo, aquele que possui as chaves deste arrependimento, que pode determinar o status dos nossos privilégios como membros da igreja. Muitas vezes é somente confessar através da oração com o nosso Pai Celestial. E muito importante é abandonar o pecado. Este é o arrependimento, e a promessa que vem, e aquele que se há se arrependido, ele é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Que promessa incrível do Senhor! Eu, o Senhor, deles não mais me lembro. No livro de Mormon, nós também aprendemos, nos últimos capítulos, Moroni, capítulo 6, acredito. Quantas vezes se arrependiam e pediam perdão com verdadeira intenção, eles eram perdoados. Nosso Pai Celestial, nosso Senhor, eles querem perdoar. Esse é o desejo do coração deles. Ele sofreu tanto, nosso Senhor, para poder nos perdoar. Portanto, existe uma alegria imensa dele na alma que se arrepende. Existe uma alegria imensa. Agora, isso não é um assunto que devemos tratar de maneira leviana. É algo sincero.
não devemos repetir não devemos praticar o pecado continuamente e nos arrepender simplesmente pelo princípio de que podemos. Devemos ter um esforço sincero, diligente, para mudar, para voltar-nos ao Pai Celestial, e temos a ajuda dele, do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu testifico a vocês de que isto é real, que o poder da expiação não apenas tira o pecado, da responsabilidade da condenação do pecado, mas também ele tira a mancha do pecado, aquilo que ficou, aquilo que ficou do pecado em nós, até mesmo a culpa, a vergonha de ter cometido pecado, tudo isso sai fora. E eu sei que isto é verdadeiro e eu tenho fé nisso. Obrigada. O que podemos fazer para evitar o pecado desde o princípio? O que podemos fazer para evitar o pecado desde o princípio? Este é o melhor caminho. É isso que nós queremos, desejamos de todos vocês. Graças ao Senhor temos o privilégio do arrependimento, mas é melhor evitá-lo e não termos que nos arrepender, embora sabendo que no mundo que nós vivemos, no mundo imperfeito e decaído, o plano A é o arrependimento. O plano A é evitar, e o plano B é o arrependimento. Vou pedir à minha esposa que também comente sobre isso. Uma das coisas que podemos fazer é o que eu falei anteriormente, através da oração constante e o estudo das Escrituras. As Escrituras, especialmente o livro de Mórmon, ele está sempre nos relembrando das nossas responsabilidades. Fala de como nós podemos evitar a transgressão e o pecado. Nos fortalece, nos dá ânimo, nos traz muita força para evitar o pecado. A oração também. E, com certeza, estarmos com bons amigos que nos apoiam, que nos ajudam durante os nossos compromissos que temos com o Senhor. Eu diria também que devemos lembrar que o sacramento que recebemos no dia do Senhor é algo muito especial e pode também nos fortalecer de uma maneira incrível. Se nos preparamos e confessando ao nosso Pai Celestial, através da oração, os nossos pecados e pedindo perdão, desculpa a alguém que ofendemos, ou seja lá o que aconteça. E se nós chegamos com uma atitude humilde na reunião sacramental, nós iremos e recebemos os emblemas no sacramento, o pão e a água. Nós recebemos outra vez a promessa de termos o Espírito Santo sempre conosco. E é o Espírito Santo que nos traz a graça de Jesus Cristo e o perdão dos nossos pecados e também o fortalecimento que precisamos contra os pecados futuros. E termos o dom e a companhia do Espírito Santo nos ajuda muitíssimo nesse processo. A viver de acordo com os convênios que nós fizemos com eles. Alguma coisa mais, querida? One thing we have to remember is that the Lord has told us that when we repent of a sin, He says, I'll remember it no more. Uma coisa que devemos Uma recordar coisa que devemos lembrar é que quando o Senhor diz que quando nos arrependemos de nossos pecados, Ele não se lembra mais deles. Uma vez que temos nos arrependido, nós temos que deixar passar, que não lembrar mais deles. Deixe isso para trás e sigam em frente. Façam o melhor que podem para seguir à frente. O inimigo vai querer desencorajar vocês, dizendo que não vão poder fazer. Mas o Senhor vai elevá-los e dizer, sim, vocês podem.
E eu estou aqui para ajudar a qualquer momento. Muito obrigado. Devemos nos fortalecer uns aos outros, ajudar-nos uns aos outros na igreja. Sempre, sempre devemos fazer isso. Essa é uma das razões pelas quais nós temos uma igreja. É para que termos uma comunidade de santos, uma sociedade onde podemos ir e ajudar e fortalecer e elevar uns aos outros e proporcionar ajuda constante mutuamente. Muito obrigado. Obrigada. Para nós outros, como jovens, há uma realidade cada dia. E Santiago está pedindo os seus conselhos. Ele disse: que conselho daria à juventude SUD nesses dias de tantos ataques e discriminação e difamação por conhecer a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? E também temos uma pergunta de Aldo no Peru. Ele diz: como posso ser mais forte nas tentações e como posso receber as bênçãos da expiação em minha vida? I want to talk to the last part of that first. Quiero hablar a la Quero última falar a última parte antes, responder a última pergunta. Feeling great despair for the wickedness in this world. y Há creo um que sentimento de desespero pela iniquidade do mundo. Sensitivity to the suffering of innocent people out there. ustedes son muy E sensibles. vocês são sensíveis ao sofrimento de outras pessoas. About those who suffer from war and hunger and all manner of afflictions. Sentimientos de aquellos E que sentimentos de tristeza por aqueles que sofrem nas guerras e por fome. Dark and evil world sometimes. pareciera a Parece veces que ser un estamos num mundo muito escuro e triste. Why it was we came here in the first place. pero deberíamos Precisamos lembrar por que estamos aqui na More Terra. knowledge about this than other people have who don't belong to the church. Temos mais conhecimento que outras pessoas por pertencermos à We know that igreja. the Savior presented the Lord's plan for us, or presented Heavenly Father's plan for us. Sabemos Sabemos que o Salvador nos apresentou o plano do Pai We Celestial. accepted that plan. In fact, we were excited about that plan. E nós aceitamos esse plano e nos regozijamos But it nele. meant that we were going to come to a world where there was both evil and good. Mas isso significa que viemos ao mundo cheio de iniquidades e The maldades. Lord wanted us to be in this condition so we could show that we will choose good. O Senhor permitiu que viéssemos nesse mundo para que pudéssemos mostrar que podemos fazer o bem. The what is it? Libre albedrío. y él ha dado a todos E Ele deu o livre-arbítrio a todos. And that means that he won't take that away from anyone, Isso quer dizer whether they're good or bad. que Ele não vai tirar nada de nós, nem o bom, nem os maus. Control that. no lo va a controlar. Ele não vai controlar isso. We understood that this was a fair way this had to be. Y sabíamos Nós sabíamos que essa era uma forma justa de ser feito. And in the process of this, we see a lot of bad things happen. E nesse processo nós vemos muitas coisas ruins But this acontecendo, teaches us compassion. mas isso nos ensina The most wonderful traits of our Savior. compaixão, que é uma das grandes qualidades do Salvador. This is for our own development. Tudo isso é para o nosso próprio desenvolvimento. And we do what we can to strengthen those around us and help them. y hacemos Fazemos o que podemos para fortalecer aqueles ao nosso redor. Como dije, es muy sabio. Como disse, como eu lhes falei, a minha esposa tem muita sabedoria. Estou lembrando de uma ocasião enquanto era presidente de estaca, num conselho disciplinário que tive que fazer. Havia um homem, um jovem, ele tinha cometido pecados muito sérios, mas também
outros haviam abusado dele e haviam cometido pecados contra ele. E eu fiquei muito preocupado observar neste caso tanta maldade que havia, tantos pecados. E eu orei ao Pai Celestial com essa pergunta: como isso pode ter acontecido? Como pode existir tantas coisas e experiências más em uma só pessoa? E como resposta, percebi como se fosse uma quantidade enorme de maldade. E era algo que eu não conseguia entender naquele momento. O Senhor estava me dizendo, e ele pensa: você acredita que você já viu toda a maldade do mundo? Existe coisa muito maior do que isso. Tu não imaginas a quantidade de maldade que existe neste mundo. É muito pior do que você pensou. E para mim, isso não trouxe muito consolo no meu coração, aquela resposta, porque eu estava me dizendo que eu não estava entendendo da realidade deste mundo. Mas o que veio à minha mente foi este versículo das Escrituras, este comentário do Senhor na última ceia aos apóstolos. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, pude sentir paz naquele momento, sabendo que não importava a quantidade da maldade que existe no mundo. Ele venceu todas as coisas. E se nós nos assegurarmos a Ele, podemos também vencer o mundo. Podemos sobrepujar todas as coisas. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é a chave. Temos que nos agarrarmos a Ele. Sozinho não podemos ir adiante. Sozinhos não poderemos vencer, porque a maldade é imensa. Mas com Ele, nós não precisamos nos preocupar. Podemos confiar nele. Podemos andar com ânimo. Podemos ter confiança e fé. É isso que me traz felicidade, fé, confiança. O conhecimento de que eu sei, de que eu estou com Ele, se estou cumprindo com seus mandamentos, se tem o Espírito Santo comigo, eu vou vencer o mundo. E esta é uma verdade para todos nós. Muito obrigado. Obrigada. Abraão, ele nos pergunta da Argentina. Queria saber da irmã Christofferson. Você acredita que sua esposa foi e continua sendo uma grande ajuda para você como homem e como líder na igreja? E como ela o ajudou? Como me ajudou? Não temos muito tempo para falar sobre isso, já que ela é perfeita. É muito interessante. Quando nós nos casamos, éramos jovens, eu tinha 23 anos e ela 21 anos, e isso não me deu por conta de que havia casado com um anjo do Senhor. Eu sabia que a amava, que era uma pessoa muito especial para mim, mas eu realmente não havia me dado conta quão maravilhosa que ela era e continua sendo. Mas falando especificamente, ela me ama, essa é uma das coisas mais importantes. É fácil amá-lo. Mas uma outra coisa interessante é que ela estuda as Escrituras. Nós nem sempre temos a oportunidade de estudar, lemos juntos, mas estudamos as Escrituras às vezes separadamente. Ela estuda
muito as Escrituras e me faz perguntas que são difíceis de responder. E eu não sei como eu vou responder. Eu tenho que estudar mais para poder responder as perguntas dela. Mas eu tenho ânimo de fazê-lo e pelo bom exemplo que ela é para mim. Então, é maravilhoso ter uma conselheira aonde eu posso compartilhar, posso confiar, mas ela se preocupa em desenvolver o seu próprio testemunho. Ela não depende de mim. O meu esposo é um apóstolo e eu não tenho que fazer nada, só ficar ao lado dele. Ela faz o trabalho, ela se preocupa, ela busca, ela estuda, ela se esforça para se desenvolver espiritualmente e progredir também. Assim, muitas vezes ela me ajuda dessa forma, mas eu agradeço o amor, as orações, os conselhos que me dá, a comidinha que ela faz para mim. É muito especial. Carla, no México, disse que alguns dos amigos de sua escola são homossexuais. Que eu devo fazer a esse respeito? Devo me afastar deles porque não quero que pensem que apoio sua orientação sexual, mas sinto que devo ficar um pouco distante. O que devo fazer? Este é um tema muito sensível. Nós não sabemos muito das causas que uma pessoa tem uma atração por pessoas do mesmo sexo. Mas sabemos que, na maioria dos casos, quase 100%, não é algo que eles decidiram sentir. Não é algo que eles escolheram ser. Pessoas que têm essas atrações, por assim dizer. E o profeta disse claramente que ter o sentimento, essa atração, não é pecado. Atuar sobre esse assunto é pecado. Mas a atração por si mesmo não é. Porque, como dizemos, não é uma escolha que eles fizeram. Sempre temos que permitir, através do nosso exemplo, através de nossas palavras, de que se deem conta que nós os amamos, que a identidade principal de cada pessoa, ele é filho ou filha de Deus. Não é homossexual, heterossexual, ele é filho ou filha de Deus. Este é o mais importante para cada um de nós. E temos sempre que reconhecer e tratar uns aos outros dessa maneira, com esse conhecimento. Tenho que mostrar respeito, amor e até onde seja possível envolver essas pessoas, até mesmo dentro da igreja. Devemos fazer todo o possível para que ajudar essas pessoas, incluí-los. Não existe lugar para piadinhas, não existe lugar para fazer qualquer palavra negativa a essas pessoas. Isso não deve existir. Qualquer pessoa que tenha atração homossexual ou não, que cumpre com os convênios, que recebe as ordenanças e cumpre com seus convênios, o profeta disse, pode receber todas as bênçãos do Evangelho, neste mundo e no mundo vindouro. Podem ir ao templo, podem ter uma recomendação para o templo, podem servir na igreja, podem ser professores, participar em todas as atividades do Evangelho. Assim que vamos fazer o possível para consolar, animar, para recebê-los e ajudá-los, ter amizade com essas pessoas.
para que eles possam saber de que eles têm, junto conosco, um lugar, um lar, um lugar de segurança, um lugar onde o Espírito, onde podem participar e se desenvolver a sua espiritualidade. Como disse, existem muitas coisas que nós não sabemos, mas nós sabemos disso, que qualquer pessoa que deseja servir a Deus e cumprir com a lei da castidade pode desfrutar do Espírito e das bênçãos do Senhor. Eu mesmo tenho um irmão que está fazendo dessa maneira. Ele vai ao templo com frequência, ele serve como presidente da escola dominical na sua ala, ele serve aos demais, se dedica aos seus familiares e aos outros membros da igreja. Ele é um excelente exemplo. E não foi sempre assim, mas agora é um excelente exemplo. E o desejo da família de unir e ajudar e fortalecer fizeram com que ele chegasse a este ponto, um lugar muito são para ele e dentro da Igreja de Jesus Cristo. Mas o amor e manter-nos os padrões da Igreja sempre vão vencer no final. Muito obrigado. Muito grata pelos conselhos. A última pergunta que temos. Tem que ter mais. Se tiver 2 ou 3 mais, não tem problema. Nas últimas semanas, estamos sabendo o sofrimento que está acontecendo no mundo hoje em dia. E Sara, no Brasil, ela perguntou: como podemos viver com mais alegria e fé quando existe tanto sofrimento no mundo? Como posso me preparar espiritualmente para enfrentar essas dificuldades? E Alisson, também do Brasil, disse sobre as crianças que sofrem tanto neste mundo. Como que eu posso entender isso melhor através da expiação de Jesus Cristo? Através da expiação de Jesus Cristo, nós temos a promessa da justiça universal e completa. No final de tudo, a justiça. Ele pode solucionar todos os problemas, ele pode... Como podemos dizer... A palavra, nem em inglês consigo pensar na palavra. Ele pode ajustar, corrigir qualquer coisa ruim que existe no mundo, até mesmo a morte, porque ele dá a todos a imortalidade. E confiamos na justiça de Deus, acima de tudo. Mas neste mundo, como disse minha esposa, devido ao sofrimento que existe e os erros e horrores que existem no mundo, isso nos dá a oportunidade de servir aos demais, de fazer o possível para aliviar o sofrimento, de desenvolver dentro de nós as características divinas do amor, do serviço, como ela disse. E o profeta, presidente Monson, ele é um excelente exemplo, e eu chamo de o profeta da compaixão, porque ele sempre faz o possível para servir aos indivíduos. Quando vai ao hospital para dar uma bênção a alguém, ao sair do corredor, tem outra pessoa que precisa. Talvez que está chamando outra bênção, que estão chamando de outras portas. 3 horas depois, ele continua lá dando bênçãos. Quando ele foi apenas para dar bênção para uma pessoa.
mas ele busca oportunidades para servir com uma chamada telefônica, um sorriso, uma carta, uma visita, uma bênção. E é muito interessante observar que ele não se preocupa demasiadamente por não poder chegar a todas as pessoas que têm a necessidade. Porque ele é apenas uma pessoa e ele não pode solucionar todos os problemas e desafios que existem no mundo. Mas ele não fica desanimado com isso. Ele faz o que pode. E confia que Deus encontrará maneiras de ajudar e fazer aquilo que ele não pode fazer. E que outros podem vir e fazer e ajudar. Esse é um exemplo excelente. Às vezes pensamos, eu não posso fazer tudo, então eu não vou nem começar porque eu não vou poder chegar ao fim com esse problema. Não é assim que funciona com ele. Ele faz o possível. E eu creio que este é um excelente exemplo para nós neste mundo. Não podemos solucionar todos os problemas do mundo. E nós não podemos fazer isso, mas podemos fazer alguma coisa. Podemos construir, podemos edificar, podemos fazer algo. E este é o exemplo do nosso profeta. Just one more thought about the suffering that we see and how our Savior feels about that. Mais um pensamento sobre como o Salvador se sente sobre esse sofrimento. Há uma escritura em Alma, capítulo 7, versículos 11 e 12. You should read that and turn to that and think about that, because it really gives us a new idea about how the atonement really works in our lives. Nós devemos ler e estudar, porque ela dá uma ideia de como a expiação pode agir em nossa vida. Isso que diz em Alma 7, 11 e 12. I read better than I talk in Spanish. Eu vou ler em espanhol, porque eu leio melhor em espanhol do que em inglês, do que eu falo. Eu sofri dores e tentações de todos os tipos, e isso para que se cumpra a palavra que diz: tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, e tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte, para que possa libertar o seu povo, e tomará as enfermidades sobre si, para que suas entranhas de misericórdias curem a carne, para que, segundo a carne, saibam como socorrer o seu povo, de acordo com as enfermidades deles. Ele realmente entende tudo o que nós passamos. E se há alguma coisa que ele não pode consertar nesta vida, por causa do livre-arbítrio que as pessoas têm, sabemos que o Senhor compensará por toda a dor que sofremos. Aqueles que são inocentes, as pequenas crianças, que sofrem por não terem culpa nenhuma, terão todas as bênçãos que o Senhor pode lhes dar. Então, a expiação não paga somente os nossos pecados, porque Ele entende o sofrimento. Isso também será compensado. Muito obrigado. Gostaria de mencionar apenas um versículo mais. É algo que disse o profeta José Smith quando ele estava na cárcere, na cadeia em Missouri. É a revelação que veio, e essas são suas palavras. Suas palavras foram inspiradas. Ele disse:
É o último versículo da seção 123 de Doutrina e Convênios. Portanto, meus queridos irmãos, tenhamos bom ânimo, de acordo com aquilo que está ao nosso alcance. Então poderemos permanecer tranquilos com a segurança completa para ver a salvação de Deus e que o braço dele seja revelado e seu poder em nossas vidas. Esta é a nossa promessa, podemos viver assim com felicidade. Obrigada. Temos mais 2 perguntas. Pode ser? Se são pequenininhas, não tem problema. A pergunta é Kelly, daqui de Guatemala, fez uma pergunta e disse, como é que eu posso desenvolver as qualidades de Cristo na minha vida? Esta é uma pergunta incrível, como nós podemos desenvolver essas características de Cristo em nossas vidas? Nós devemos, e espero que todos nós tenham cópia de Pregar Meu Evangelho. Se não, podem ir e comprar. Porque existe um capítulo inteirinho no manual Pregar o Meu Evangelho que fala sobre os atributos de Cristo e como nós podemos adquirir esses atributos em nossa vida, essas características. Eu não escrevi, mas é excelente, de qualquer maneira é excelente. E tem muitas excelentes ideias práticas para nos ajudar. Uma das coisas que menciona é que nós devemos selecionar ou escolher um atributo, por exemplo, e colocar uma meta em nossa vida de como podemos desenvolver em nós aquele atributo e buscar a maneira de conseguir estudar, aprender as qualidades daquele atributo, ver os exemplos na vida do Salvador, como isso se fez parte do caráter dele durante o seu ministério, porque é isso que nós queremos, é desenvolver o caráter dele em nossas vidas, que nos ajude a vencer o pecado, como ele não pecou. E isso também nos ajuda como podemos servir aos demais. E podemos nos avaliar de tempos em tempos como estamos indo, estamos progredindo, o que eu posso fazer. E eu sei que o Senhor irá nos ajudar com revelação pessoal, com inspiração, através do Espírito Santo, de como fazê-lo e ajudá-los a fazê-lo. E se nós assim o fizermos, e fizemos pouco a pouco, um aqui, ali, porque isso não vem da noite para o dia, como diz. Da noite para o dia, falamos assim. Até mesmo o nosso Salvador, ele progressou dessa forma. Ele progrediu desta forma. Vamos aqui ao papel. Em Doutrina e Convênios, seção 93, diz o seguinte, falando sobre Jesus Cristo: eu, João, testifico que vi a sua glória, e eu, João, vi que não recebeu da sua plenitude desde o princípio, mas a recebeu graça sobre graça. Não recebeu da plenitude desde o princípio, mas continuou de graça em graça até que recebeu toda a plenitude. Assim é para cada um de nós. De graça em graça, pouco a pouco, nós progredimos como nosso Salvador, nosso Mestre. E, por seguro, Ele irá nos ajudar, porque é isso que espera de nós. Muito obrigada. E Fabian, a Colômbia, compartilhou. Estimado Elder Christofferson, em 4 meses vou à missão Bolívia-Santa Cruz. E como devo me manter constante e próximo ao Espírito? E como devo preparar-me para fazer os meus endowments? Parabéns! Uma boa missão. Todas as missões são boas.
outras melhores do que outras. Mas é maravilhoso que você está saindo em missão. Preparar-se para o templo, para receber a nossa investidura. Às vezes nos enfocamos tanto na missão que perdemos o foco, a meta sobre o templo e as ordenanças do templo. Não podemos nos salvar. Podemos nos salvar sem servir uma missão, mas não podemos ir receber exaltação sem receber as bênçãos do templo. É muito importante daquilo que acontece na casa do Senhor, nos seus templos. Não devemos pensar que é apenas um passo que devemos fazer para chegar à missão. É algo de uma importância muito, muito singular, o que é a investidura. E nós nos preparamos para este evento de acordo com a nossa maneira de vida, sermos obedientes aos convênios do batismo e assim por diante. Mas também devemos falar com o bispo ou presidente do ramo sobre o que devemos fazer, o que devemos esperar, porque é uma experiência diferente de qualquer outra experiência dentro da igreja. Algumas pessoas dizem deve ser uma conferência geral grande que temos dentro do templo. Não, não é assim. E o Senhor nos ensina de maneira muito interessante dentro do templo as suas coisas sagradas. Muitas vezes faz através de simbologia, e eu creio, e eu me pergunto por quê. E uma das razões que eu acredito é que, pela mesma razão que ele de vez em quando ensinava em parábolas, porque podia ensinar a um grupo diverso de uma vez com uma parábola, e aqueles que estavam preparados espiritualmente podiam entender muito. Outros, com pouca preparação, não entendiam tanto. E talvez com alguns que não tinham preparação nenhuma, foi apenas uma historinha que ele contou. Então, todos nós podemos progredir de acordo com a nossa preparação, com nossos desejos, individualmente, e mesmo estando em grupo. E é da mesma maneira no templo, através da simbologia. Devemos nos preparar para ir repetidamente ao templo, ao pensar, meditar. Vamos entender cada vez mais aquilo que é ensinado. E cada um pode progredir de acordo com a sua maneira, de acordo com a sua velocidade, por assim dizer, de acordo com a sua preparação. E esta é uma das razões pelas quais o Senhor nos ensina muitas vezes dessa forma no templo. Mas como foi dito por algumas pessoas, o templo é a universidade do Senhor. E devemos reconhecer de que não vamos entender todas as coisas com apenas uma visita. O Senhor, Ele é misericordioso e nos dá a oportunidade de fazer a obra pelos mortos. E isso nos dá também a oportunidade de retornar ao templo muitas vezes e seguir aprendendo cada vez mais. E além disso, no que diz respeito à preparação para a missão, falamos um pouco sobre isso antes. Eu diria que na missão nós devemos nos esquecer de nós mesmos. Não estamos ali com a meta ou o propósito principal de receber algum benefício próprio. Estamos lá para servir. Estamos para levar Cristo a essas pessoas. Todos aqueles que estão dispostos, que vão receber o convite, através do nosso compromisso. É uma obra sagrada a que estamos envolvidos e, por seguro, ela nos beneficia, nos refina, por assim dizer, espiritualmente. Mas o principal é pensar nos outros. E se nós nos esquecemos de nós mesmos, teremos grande êxito na nossa missão.
Muito obrigada. Nós vamos ser rápidos, o tempo está passando. Estoy seguro que no soy el único que puedo aprender mucho de ustedes hoy y de verdad les damos muchas gracias. Queremos agradecer o trabalho, o que vocês fizeram. Agora queremos dar a palavra ao Elder e à irmã Christofferson e vamos ouvir um número musical que será apresentado pelos jovens da Guatemala. E depois do hino, a última oração será oferecida pelo irmão Hernandes, aqui da Guatemala. Placentero nos es trabajar en la viña del gran Rey Jesús y honroso nos es predicar a su pueblo su ley y su luz. Por su luz, placentero nos es trabajar por su luz, moriremos en él sin pesar. La palabra de Dios escuchar, con ahínco, lealtad y fervor, para siempre jamás recordar su pureza, verdad y amor. Con amor, la palabra de Dios escuchar, con amor, la bandera de Dios empuñar. Oh hermanos, adiós pues adiós, el momento de ir vino ya, si guardamos la fe en el gran Dios, nos veremos aún más allá, más allá. Más allá, oh hermanos, adiós pues adiós, más allá, moraremos con Dios en amor. One thing that I forgot to mention in one of the answers that I gave was when we talked about the personal trials that we have. We have to remember that the Lord is really there for us. A good example would be when Joseph Smith was in Liberty Jail and perdón. Una de las cosas que olvidé mencionar en la Uma das coisas que esqueci de mencionar é que quando nós passamos nossas provações, é que o Salvador sempre está conosco. Quando o José Smith estava na cadeia de Liberty, foi assim. Uma das revelações mais importantes que recebeu foi quando ele estava na cadeia de Liberty. Se você tem problemas, leia esses versículos. In the 20s, the 120s of the Doctrine and Covenants, that area. Na seção 120 de Doutrina e Convênios.
really does want to help us, is there for us. Tem um forte testemunho de que Deus realmente está conosco e quer nos ajudar. And that the Holy Ghost really can help guide us. E que o Espírito Santo quer nos ajudar. The Lord wants us to have joy in this life. O Senhor quer que tenhamos alegria nesta vida. And we can find it even in times of trial. Podemos tê-la mesmo nos momentos de We provações. can see so many wonderful benefits in our lives. Podemos ver tantas bênçãos e benefícios nesta You look for vida. miracles in your life, you will find them. Se você procurar as bênçãos de sua vida, você encontrará. Testimony to you. E esse é meu testemunho para vocês. This is the true church of Jesus Christ. Esta é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. And in this living this there is true joy and happiness. E ao viver esse evangelho, há verdadeira alegria e I gozo. say this in the name of Jesus Christ. Amen. E digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta ha sido una reunión y una Esta foi uma reunião única e uma experiência singular. É uma reunião todos los jóvenes de todos os jovens de la América Latina, da América Latina, todo este hemisferio. todo este hemisfério. Imaginem isso. Primeira vez que isto acontece, uma reunião como essa. Se ven Vocês estão aqui, entre vocês mesmos, pensando naqueles que não podemos ver, que não estão aqui presentes conosco, mas que estão participando. un ejército Um exército, uma multidão de jóvenes de jovens fiéis buenos deseos, com bons desejos para com Deus. ninguno. Vocês não estão sozinhos, nenhum de vocês. Parte de Vocês fazem parte de um grande exército do Senhor, o seu povo. hermoso tener esta Que maravilhosa experiência é poder estar com vocês de lugares diferentes, mas unidos. expreso nuevamente Eu expresso mais uma vez a minha gratidão mis hermanos dos meus irmãos do Quórum e eu, e o amor que temos, e invoco como apóstol e eu invoco como apóstolo do Senhor Jesus Cristo as bênçãos de Jesus Cristo e do nosso Pai Celestial sobre cada um de vocês. que reciban luz Que y vocês conocimiento possam receber luz e conhecimento adicional, resposta às suas orações, reciba fortaleza que recebam o fortalecimento, o poder, o ânimo através do Espírito Santo, ayudarle en cualquier para ajudá-los em qualquer e todo momento. que tenga Que vocês tenham força, vigor, energia física e espiritual, y que reciba e que possam receber hasta la ayuda de a ajuda até mesmo dos anjos em suas vidas, de acordo com as suas necessidades. Muito obrigado buenos deseos. pelos desejos sinceros que vocês têm, pelo espírito que vocês possuem. Yo doy testimonio Eu deixo meu testemunho sobre Jesus Cristo, de nosso Pai Celestial del Espíritu Santo. e do Espírito Santo. Doy testimonio Testifico del llamamiento de do chamado do profeta Joseph Smith. seguro él es Com certeza, consciente ele está consciente daquilo que está acontecendo no mundo hoje em dia, que dos céus ele pode nos observar com alegria, como fruto do sacrifício que ele fez ao estabelecer e restaurar a obra e o reino de Deus aqui na terra. sé que Jesús Eu sei que Jesus Cristo vive, sé que eu sei cabeza de que ele é o cabeça desta igreja, que la está guiando, que ele guia esta igreja pessoalmente, que es un ser resucitado que ele é um ser ressuscitado y la resurrección e a ressurreição está disponível a todos nós. Ela dá propósito e significado à nossa própria existência. sé que estas cosas Eu sei que essas coisas são verdadeiras e mi testimonio deixo o meu testemunho dele santo nombre no nome santo de Jesus Cristo. Amém.
Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde te damos Pai gracias. Celestial, te agradecemos pelo dia que recebemos, agradecemos pela oportunidade e privilégio de termos este evento cara a cara com o Elder e a irmã Christofferson. Somos gratos pelo Espírito que nos acompanhou nesta reunião e te agradecemos pelos conselhos que nos recebemos a sua esposa e o Elder Christofferson. Obrigado pelo conhecimento que obtivemos nesta tarde e pedimos que abençoes a primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos, os 70 e também uma bênção aos jovens da igreja e também te pedimos sabedoria pelas decisões que vamos tomar na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.